Corajosos, de onde vem então essa coisa do para-corajosos? Que corajosos, né? É porque existe, digamos, além do foco do amor romântico, que eu começo a discutir desde a origem medieval, quando começa a aparecer o tipo de literatura que depois a gente chamou de cortês, e a partir do século XVIII e XIX surge essa ideia de amor romântico, né, mas que é uma inspiração medieval, está na abertura do livro. E aí depois eu vou para discutir casos muito cotidianos, questões muito prosaicas do dia a dia relacionadas a amor. O para-corajoso surge de uma intuição que eu tenho no livro, que é a seguinte: o amor romântico muitas vezes ele é antiético. Ele coloca você em situações de tensão entre o desejo e a virtude, entre o que você deve fazer e o que você deve sentir. Veja, essa não é uma descoberta minha, isso está na Idade Média. O Otávio Paz, o poeta mexicano, que inclusive eu cito no livro, define o amor medieval cortês, romântico, como um conflito entre desejo e virtude. Tá? Agora, o que eu digo, então, por que é para corajosos? Porque refletir sobre o amor a sério, eu recebi e recebo e-mails, tenho recebido e-mails muito interessantes de pessoas que leem o livro, lançamento do livro de São Paulo, confissões rápidas de pessoas que chegam ao lançamento já tendo lendo o livro e falando que o livro marcou muito porque falou o que ela sentia e ela sempre achou que ela era doente sozinha. O amor é uma doença, né? O amor romântico é uma doença. Ele nasce como doença na Idade Média. Na Idade Média, chega a se falar de virtudes do amor no sentido de que é sinceridade, honestidade, coragem, dedicação. Mas quando falo conflito entre virtude e desejo, tal como eu defino no livro, é uma inspiração do Otávio Paz, quando ele define o amor medieval como sendo o amor em que de um lado você tem a virtude. O que é a virtude aí? É a demanda de respeito ao casamento, à família, porque na Idade Média o amor cortês está sempre fora do casamento, por questões contextuais. O casamento entre nobres era feito a partir de patrimônios, interesses e tal. Então, você pega o André Capelão, que é o autor da época que eu cito, ele diz: o casamento só acontece fora, o amor só acontece fora do casamento. Ele é sempre um adultério. Ele está sempre numa situação, no lugar onde ele não devia estar. E, inclusive, daí surge todas as histórias tristes que sempre um dos dois morre, os dois morrem e tal. Ficou no imaginário como sendo um amor impossível. E ali é uma descrição de que o amor é doença. Que doença é essa? Você fica de tal forma obcecado pela pessoa, inclusive eu digo no livro numa hora assim, se você está num lugar e você cruza com a pessoa, o olhar rola uma energia, é melhor olhar para baixo. Não encare. Porque se você encarar e rolar alguma coisa, isso pode acabar com a sua vida. Então, o conflito entre virtude e desejo, porque de um lado você tem a virtude, que é uma vida em que você respeita os compromissos já instalados, uma história já construída, e do outro lado um desejo que aparece e começa a desorganizar essa vida. Eu quero dizer o seguinte, olha, se você não quiser rolo, cuidado. Eu estou fazendo uma descrição medieval de que é o pathos, né? Uma paixão, né? Então, como eu digo no livro, parafraseando um pouco Nietzsche e Kant, falando, olha, a vida nietzschiana é uma vida pelo pathos, pela paixão. A vida kantiana é uma vida que visa longos acordos, permanências, rotinas, que também tem sua importância. Então, sim, muitas pessoas, quando experimentam o risco amoroso, cortam o desejo. E eu digo duas coisas no livro, né? Que primeiro há um entendimento, digamos assim, da literatura mais constituída, inclusive do cinema, de que o cotidiano mata o amor. Tá. Se você vai à literatura de época, século XII, XIII, isso está muito claro ali. Não converse com a amada. Tipo DR, jamais. Essas mesinhas que você colocou aí fora, não vai adiantar, não vai ajudar ninguém. Porque quando você chega na DR é porque já está fazendo água. Mas, sério, assim, você não, quando diz eu converso muito com a amada, é assim, o amor não sobrevive à morte do mistério. Só que nessa literatura medieval, a gente está falando de uma espécie de patologia. Infelizes são aqueles que o amor ataca. São infelizes. Porque um dos riscos desse amor é porque, como ele é uma doença, mas quando ele é correspondido,
os dois entram numa tal ebulição e numa tal experiência de prazer que aí não consegue sair mais. Se um dos dois não quer, você tem sorte, porque aí passa a gripe, né? Então, nesse contexto, principalmente num contexto em que você tem na Idade Média, depois você tem no século XVIII e XIX, o amor é visto, e no século XVIII e XIX, né, o amor no bojo do movimento romântico. O movimento romântico, como bem se sabe, é um movimento que trata do mal-estar com a modernização. Então, os autores românticos, Werther, Sofrimento do Jovem Werther, o primeiro grande romance romântico, né, é um romance que está falando de um desejo que não se dá na estrutura burguesa da vida. A estrutura burguesa, o que é? Nós estamos vivendo aqui preocupado com a previdência privada, preocupado com o exame de colesterol, preocupado com as férias pagas em 150 anos na CVC, né? Preocupado em pagar o apartamento de 2 quartos em 200 anos, uma vida limpinha, super limpinha, arrumadinha, tudo quanto é lugar, né? Sem muito beijo para não pegar vírus. Então você tem aí uma situação, isso no século XVIII e XIX, em que a literatura romântica ela aparece como denunciando esse mal-estar com a vida que é muito organizada, muito voltada para o dinheiro, muito voltada para a lógica de resultados. Isso é largamente debatido na filosofia e na história. Então, nesse contexto, a ideia de amor e rotina está pressuposto que não funciona. Depois, tem inclusive um autor que eu comento no livro, o historiador do amor, suíço-francês, chamado Denis de Rougemont, que ele escreve um livro chamado História do Amor do Ocidente, em que ele meio que dá um cacete no cinema romântico americano, porque ele diz assim, olha, o cinema romântico americano, ele criou um imbróglio que assim, os medievais e românticos sabiam que o amor é uma doença, linda, maravilhosa, mas que quem é acometido sofre pra cacete. E o cinema americano transformou o amor romântico numa coisa que acontece com todo mundo. Primeiro, não acontece com todo mundo, só com os infelizes, segundo os medievais, certo? Depois, quando rolar com você, case e vai dar certo. Compra um apartamento em 100 anos, você vai continuar amando, né? E, nesse sentido, segundo Rougemont, o cinema americano e a literatura vagabunda de amor criou uma neurose afetiva no Ocidente, violenta, que é a expectativa de que todo mundo ama e de que uma vez que você ama, esse amor ele vai se acomodar às demandas cotidianas e de organização e de rotina. Então, a maior parte, eu digo isso no livro, a maior parte da literatura da fortuna crítica vai dizer, olha, amor e rotina, logo o casamento, esquece, né? Agora, por outro lado, quer dizer, quando você ama uma pessoa, se você vive com ela, o amor tem essa característica de fazer você descobrir coisas em você que você não conhecia, gostos que você não sabia que tinha, possibilidades de coisas que você nunca fez, justamente movido pela experiência nova do amor. E eu digo no livro que assim, eu acredito que a ideia básica de que a rotina sempre mata o amor, você pode dar pelo menos o benefício da dúvida, dizendo que seguramente rotinas ruins matam o amor. Se você tiver rotinas mais interessantes, talvez não mate o amor. Ele se transforma em outra coisa e você consiga a partir daí, porque nós somos seres construtores, né? Que nem abelhas. Então, de repente, você descobre interesses e vai fazer uma viagem para a Islândia, entendeu? E fica lá um tempo perto do vulcão e experimenta sons que você não ouve, silêncios que você não ouve. Porque o amor é uma experiência estética, né? Acima de tudo, das sensações, né? Agora, sem dúvida que a expectativa da relação entre amor romântico e felicidade cotidiana é uma expectativa complicada. É complicada porque a rotina cotidiana, assim como os românticos do 18 e 19 apontaram esse mal-estar, a rotina cotidiana contemporânea, burguesa, que tende a uma coisa limpinha, essa rotina ela vive mal com afeto. Quer ver dar um exemplo? Um exemplo que eu não discuto. Aliás, eu discuto isso no livro, esqueci. Tem um capítulo que eu discuto isso, eu ia dizer que eu não discuto, mas discuto. É assim, é que quando eu escrevi o livro, eu não tinha lido as últimas pesquisas sobre jovens, porque saíram agora, e eu escrevi o livro no começo do ano. A vida afetiva, enquanto tal, compreendida como a vida das paixões, de um certo desequilíbrio por causa das paixões, se você pega jovens nascidos a partir de 85, isso é uma opinião minha, isso são pesquisas de comportamento, americanas especificamente. Eu não acho que a gente está muito melhor que isso, não, apesar de a gente ser latina, não sei o quê. Agora, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos com jovens nascidos a partir de 95.
Portanto, você está falando de jovens aí que estão lá pelos 22, 20, 18, 17, a atividade sexual tem caído sistematicamente. Isso já estava caindo nos milênios, né? Quando a pesquisa diz atividade sexual está caindo, significa atividade sexual como penetração plena. Sexo, coito. Rola beijo, rola de repente sexo oral aqui e ali, mas a atividade sexual completa está caindo. À medida que amplia-se a paranoia com assédio sexual, a paranoia cada vez maior, com toda essa semântica do que é assédio sexual, os jovens têm medo, os meninos têm medo de fazer alguma coisa e depois ser acusado de estar fazendo um assédio sexual. A morte vira um perigo, né? Daqui a pouco vai ser crime. Vai ser crime mesmo. Então, então o que eu quis dizer é o seguinte: existe um risco muito grande de você se tornar tão civilizado e que a vida afetiva comece a atrofiar. Porque, como a gente sabe, desde o Freud, Mal-Estar na Civilização, depois passa pelo Norbert Elias, Processo da Civilização, que é um sociólogo do século XX muito importante, que partiu dessa questão do Freud, há uma tensão entre civilização e desejo. Há uma tensão, né? Em que quando você quer, o tema que o Bairro gosta muito de discutir, que eu sei, quando você quer transformar o desejo em algo politicamente correto, quando você quer transformar o afeto em algo politicamente correto, a tendência é que você destrua o afeto. Porque o afeto é desorganizador. O afeto não cabe numa lógica. Então, se você o cara fala assim, não, porque eu respeito muito minha mulher, ela deve estar super triste em casa. O afeto, e quando eu citei a pesquisa da psicóloga Jean Twenge, americana, quando ela fala que esses jovens fazem cada vez menos sexo, por exemplo, as meninas ficam deitadas olhando vídeos de cachorros e gatinhos no celular, né? Ou passando os vídeos de cachorros e gatinhos fofos, né? Quer dizer, passa a tela do celular a cada 19 segundos. Existe um medo de vínculo afetivo que já aparecia nos milênios, nascidos a partir de meados dos anos 80. Medo de vínculo afetivo de médio prazo. Desconfiança. Muito trabalho. As pessoas trabalham demais. Quando você trabalha demais, você não faz mais nada. Chega em casa exausto. Não há rendimento. E a pior coisa que pode acontecer, imagina, você chega em casa e aí você começa a ouvir uma música estranha, você está no elevador subindo, ouve uma música estranha, vê que vem da sua casa, o coração gela, né? Uma música meio romântica, assim. Aí você abre a porta, tem uma luz estranha na casa, né? E aí a pessoa aparece diante de você com uma roupa meio sensual. Você diz, putz, me ferrei. O meu projeto era um banho, era pedir comida no Uber, certo? Para nem me mexer, o Uber trazer comida, ligar o Netflix e ver, assim, 5 episódios de Stranger Things, assim, um atrás do outro, né? E aí a figura quer presença. Ela construiu ao longo do dia a ideia de que à noite ia ter ação. Você tem que bater meta em casa. Ou então, elas perduram numa dinâmica de você escolhe metas juntos e começa a bater essas metas juntos, que não tem nada a ver com a noite especial. Quer dizer, a pior coisa... Mas ele não tem nada a ver com amor também. Não, isso não. O fato das pessoas não terem mais filhos torna essa construção mais difícil, porque a presença dos filhos ajuda você a organizar a transformação do afeto. Se ocupa com o filho. Quando o casal não tem filhos, então o buraco aparece mais rápido ainda. Você não tem nada para pôr nesse lugar e ajudar você a tocar o cotidiano, entendeu? Então, assim, esse processo que eu dizia do bater meta, e eu falei para você, então você começa a escolher bater meta junto, porque quanto mais a gente faz coisa, mais você não tem capacidade de fazer mais nada. Então os jovens são cada vez mais estressados. E cada vez mais a solidão domina mais, né? Sim. Cada vez as pessoas estão mais sós, né? Sim. Mas celular para resolver solidão é uma coisa meio punheta, né? Sim, claro, mas porque não resolve muita solidão. Mas, inclusive, essa geração foi batizada nas pesquisas, a última de 95 para cá, por iGeneration, justamente com a do I, né? Internet, iPhone, o I tal lá do iPhone. E por quê? Porque já é uma geração que nasceu completamente dentro da dinâmica das mídias sociais. E as mídias sociais, elas estão criando enormes disrupções na sociedade em vários níveis, já começando a perceber a política. Então, aqueles que achavam que as mídias sociais iam produzir pessoas super
conscientes que debatiam. Não, mídias sociais produzem polarização, raiva, ódio, menos conversa e mais agressão, reforço identitário, inclusive, eu sou isso, você é aquilo, a gente briga, não se dá. E do ponto de vista dos relacionamentos, os sites de relacionamentos, ele, por exemplo, isso não está no livro, porque de fato foi uma coisa que aconteceu depois. Existe um site de relacionamento, agora chamado Meu Patrocínio, não sei se vocês conhecem. É um site de relacionamento que é bem da nossa época, porque ele pega uma demanda muito antiga. Que demanda antiga é essa? Era uma demanda que reunia, pelo lado do homem, a busca de uma mulher mais jovem, mais divertida. Mas é um tema, eu discuto esse tema no livro, mas não esse site, né? Porque ele ainda não tinha bombado quando eu comecei a escrever. Então, assim, mas essa demanda muito antiga do homem para uma mulher mais jovem, a novinha, que fala das músicas, certo? Então, assim, as novinhas. Então, por quê? Porque ela é leve, porque ela é divertida, porque ela gosta mais de sexo, porque ela não tem história, porque ela está interessada em você e ela gosta de um homem mais velho, gosta da segurança, gosta do patrimônio, gosta de viajar, né? Mas veja, o site, ele meio que resolve 2, 3 passos do problema e coloca você já no 4º passo. Porque na medida que você fez o cadastro, está posto o que ele quer e o que ela quer. E aí os dois se encontram, você tem que fingir que um não sabe o que o outro quer. Entendeu a lógica? Não precisa fingir, né? E a gente sabe, né? Falávamos de Nelson Rodrigues lá no camarim, e era o confraterno verdadeiro, né? Então, que tal? Pode dar certo. Nelson tem uma frase, Nelson Rodrigues, lapidar, que ele diz: não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo. Opa! Eu falo isso. E aí, como é que você vê essa história? Não tem como, não existe um formato que a gente consiga ter uma tranquilidade amorosa na vida, fora do tédio, fora do... Olha, a gente sabe que essa frase do Nelson, ela era muito repetida no contexto de uma coluna que ele assinava como uma mulher, né? Susana Flegg. É isso aí. Ele assinava como uma mulher e que foi uma coluna que durou muito pouco tempo, em que ele falava desse tema, dando conselho para as mulheres, supostamente uma mulher dando conselho para outras mulheres, dizendo assim: minha filha, deixe de besteira. Se você quer amar, saiba que você não vai ser feliz. É o velho tema do romantismo, né? Levado às últimas consequências. Mas a ideia é de que o amor, o Nelson é um romântico com todos os sintomas, né? Então, assim, o amor, ele cria em você tamanha sensibilidade aguda, tamanha dependência pela pessoa que você ama. Por isso que os psicanalistas, você quer broxar com o amor, vai ver uma palestra de psicanalista, né? Já psicanalista aqui sabe o que eu estou dizendo. Psicanalista falando de amor é desgraça. Projeção narcísica, ideia maníaca. Por que maníaca? Porque o medieval fala, o homem que cai na desgraça de se apaixonar, ele fica pensando, onde ela está? O que ela está fazendo? Com o que ela sonha? Ideia maníaca, né? No contexto dessa situação que eu estou fazendo, o ambiente não é exatamente de confiança, é um ambiente de obsessão mesmo, de dependência, de que você fica querendo estar com a pessoa de tal forma que você precisa saber o que ela está fazendo, o que ela está sonhando, porque você quer estar presente em todos os instantes dela. Porém, o tema da confiança, que você levantou aí, que tem muito a ver com o debate do amor romântico, tem a ver, inclusive, se você pegar a fronteira entre amor romântico e obsessão é enorme, né? Otelo de Shakespeare, Dom Casmurro, certo? Quer dizer, o amor romântico, ele gera insegurança. Há uma idealização em nós, esse é um debate bem interessante que eu faço no livro, de que quando você ama, então você confia plenamente na pessoa que você ama. A experiência não parece apontar isso. Eu duvido que algum casamento esteja quente e a pessoa esteja completamente mergulhada na confiança. Não existe. O cara que vira para a namorada na faculdade, no final da faculdade, ela diz, então, eu estou pensando em fazer uma pós em Barcelona. E ele fala, meu amor, vai ser bom para a sua carreira.
politicamente correto, Mário, é uma das áreas que mais o politicamente correto faz estrago na vida afetiva, para dizer, não, isso é machismo. O cara, não, ele pode muito bem querer que a namorada dele vá fazer uma pós em Barcelona para a carreira dela. Ele pode mesmo, mas com certeza ele não está mais afim dela nessa hora. Então, o Nelson tinha uma das coisas, as ideias obsessivas do Nelson é, quando você chega em casa, você vai dar um beijo na tua mulher, ela oferece a testa, saiba que você dançou. Ela ofereceu a testa, né? Ou ela beijou você na boca, mas de boca fechada, o coração já fechou. Esse tipo de debate hoje é o tipo de debate que quase não existe. Quer dizer, você levanta essas questões, que nem você brincou aí falando, a mulher que é respeitada fica triste, aí você lembrou, estou falando em casa, na relação afetiva e tal, porque aparece um pentelho e já vem com um discurso, judicialização da semântica, como se isso que a gente está falando aqui não fosse verdade. Quando você fala, quando a língua se retrai, acabou o amor, quando o Nelson diz que quando você chega em casa, a mulher te oferece a testa ou a boca fechada para o beijo, saiba que você dançou. Então, é essa capacidade, o amor tem essa coisa concreta, ao mesmo tempo que ele é super romântico, ele é de uma concretude tão avassaladora, e hoje a gente está um pouco retardado mental. Agora, e o amor romântico hoje? Existe? Olha, eu discuto Werther em sala de aula, né? Já discuti o Nelson também, alguns alunos montam peças bonitinha, mas ordinária, toda vez será castigada, mas eu discuto sistematicamente Werther, do Goethe, né? E aí a gente chega numa discussão contemporânea, no sentido de eu perguntar, assim, eu dou aula há 22 anos, sabe, de graduação, pra vocês terem uma perspectiva de que eu não estou falando de uma coisa assim, tipo, dei aula ontem, assim, há 22 anos. Ainda hoje eu entro em sala de aula 3 manhãs por semana. Apesar de que eu diminui muito por causa dessa vida louca, mas eu gosto muito de dar aula, na graduação, principalmente. O aluno de pós já é comprometido e tal. E é comprometido com látice, copira, título, citação, aquela palhaçada que virou a pós-graduação. Então, assim, e eu pergunto todo semestre, né, Mário? E assim, é crescente o número de jovens que falam que não acreditam no amor romântico. Que não existe amor romântico. Os meninos que falam não acreditam no amor romântico, eu sempre chamo a atenção deles, né? Que é a sala de meninos e meninas, eu falo, escuta, para de falar babaquice, aqui tem meninas nas salas, você fala que não acredita no amor romântico, você não pega ninguém nessa sala, mas... Porque hoje os caras estão tão abestalhados que você tem que ensinar para eles o beabá. Os caras não sabem mais como se relacionar. Entendeu? O Nelson dizia, antes de 18 anos, o homem não deve nem dar bom dia para uma mulher, né? No sentido que, se ele é antes de 18 anos, ele é um chimpanzé tal, que ele não deve nem se dirigir a uma mulher. Mas o que o Nelson queria dizer é porque ele está tão cheio de desejo que ele não sabe nem se comportar diante da mulher antes de 18 anos, sabe o que falar com ela. Os meninos de hoje, eles estão cheios de medo, né? Se fala uma frase é machista, se fala uma frase é não sei o quê, se diz isso, aquilo, outro. Outro dia eu estava num ambiente de psicanalistas e uma psicanalista falou uma coisa muito interessante, que ela falou assim, estava nesse debate sobre paga a conta, não paga a conta. Eu vejo meninas de 18, 19 anos na faculdade falando assim, não, deixar ele pagar a conta de jeito nenhum, ele quer mandar em mim. Coitadas, pai, perdoai porque não sabe o que falam, né? Essa psicanalista, ela falou uma coisa assim, olha, eu tenho a seguinte prática, saio com o cara e tal, uma mulher de 30 e poucos anos de idade, tá? Saio com o cara e tal, e se eu gostei dele, tô a fim de encontrar de novo, eu me ofereço para dividir a conta. Se ele aceitar, nunca mais saio com ele. Ótimo.